Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você mais uma vez conosco, meu querido e minha querida amiga que está aí do outro lado. Bom dia, professor Léo. Bom dia, Aninha. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Você se acordou hoje? Qual foi a primeira coisa que você fez quando se acordou? Eu orei ao meu Senhor, agradecendo por mais um dia de vida, porque cada dia é uma oportunidade. É verdade. Bom dia para você que está aí do outro lado. Louvado seja Deus, porque nós estamos mais uma vez juntinhos, né, Aninha? Sim. Estudando a palavra de Deus, como é bom encher o nosso coração. Você está feliz? Você que está aí do outro lado? Esteja feliz, porque é muito bom, porque quando nós estamos felizes, as coisas ruins, vão embora pela graça de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham, que nos assistem. Quero pedir a você que você compartilhe, né, Aninha? Sim. É muito importante compartilhar os vídeos, o ano bíblico, para que outras pessoas possam ser alcançadas como você foi alcançado. E eles compartilhando, eles estão fazendo trabalho missionário, assim como nós aqui. Exatamente, louvado seja Deus por isso. Então, continua compartilhando pela graça e poder do Senhor Jesus. Você que é novo, que está entrando aqui, seja bem-vindo à Escola de Profeta, esse ano bíblico, que Deus te fortaleça e que você possa conhecer coisas novas pela graça de Deus. Convido a igreja e convido você para que nós possamos orar e falar com a majestade do céu. Vamos orar, Aninha? Querido Senhor Deus, nós te somos imensamente gratos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Que nesse dia, Senhor, nós possamos aproveitar cada segundo para glorificar o Teu nome e meditar na Tua palavra, ó Pai. Nos abençoa neste culto, ó Pai, e que nós possamos ser enriquecidos e abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Lembrando que agora chegou o momento de o que nós vamos fazer, Aninha? Nós vamos louvar o nosso Senhor com o hino 352, luz bendita, luz gloriosa. Que a luz do nosso Senhor possa inundar a sua vida. Amém. Que hino lindo, né? Louvado seja Deus. Mas chegou um momento muito bom. Qual é, Aninha? O do versinho. Vamos recitar o nosso versinho da semana, que está lá em Hebreus 10, do 35 ao 39. E tá muito bonito, né, o texto? Ai, que coisa boa. Decore, enche seu coração com esse texto. Vamos lá citar esse texto maravilhoso? 1, 2, 3. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abortado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda é um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém! Que texto grandioso e grande, né? Sim. Mas que Deus te abençoe. Espero que você sinta a unção do Espírito Santo agora, nesse momento, que iremos estudar a palavra do Senhor, não é, minha? Sim, que Deus possa abençoar o seu estudo e até a próxima. Bom dia para vocês. Bom dia! E que pela graça e poder de Deus, esse seja o dia que o Senhor Deus escolheu para alcançar o nosso coração. Bom dia para você que está em casa. E nosso estudo de hoje, eu sei que vai ser rapidinho, mas é coisa que você já viu. E eu preciso que você, pela graça e poder de Deus, pegue a sua Bíblia na mão. Que chance que nós temos de estar com este compêndio cheio de livros. É, na verdade, uma grande biblioteca que conta a história de Deus. Isso aqui nada mais nos revela do que a vontade de Deus e a maneira como Ele lida com seus filhos. Aqui não estão somente histórias da vida de pessoas, aqui está a maneira como Deus age, como Ele pensa, a maneira como Ele resolve um problema. E isso deve ser, em medida muito alta, a maneira como nós devemos agir. Nós devemos ser como representantes de Deus, aqueles que procuram o jeito de Deus de resolver as situações. E que glória que nós temos para poder ter estudado até agora, já estamos no livro de Daniel. Vocês não estão felizes? Sim. Porque em 4 meses da nossa história, conseguimos chegar até aqui na história de Deus, que na verdade é a sua história também. Eu fiz aqui um PowerPoint para que você possa observar junto comigo, querido aluno, querido irmão que está aqui conosco, as coisas que precisamos entender. Vamos dar uma lembrada na primeira parte? A primeira parte nos mostrou quem era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a história de Deus e os anjos, como foi a criação lá no céu. Lembra disso? Ali nós vimos a criação, a entrada do pecado naquela primeira parte, o lar edênico, como foi a criação nessa terra. Você lembra dessa situação? São os detalhes que foram da primeira parte. Vimos também o plano da redenção, assim que o homem entrou em pecado, como foi que o Senhor Deus estabeleceu o resultado para que as coisas se organizassem da forma correta. O grande plano da salvação do homem. Vimos o governo patriarcal, a diferença entre Caim e Abel, e os 10 primeiros patriarcas, o dilúvio e a Torre de Babel. Tá lembrado? Foi essa a primeira parte da história que nós observamos. A segunda parte, no entanto, observe essa segunda parte. Ali entra Abraão, o grande herói, não é? O grande poderoso Abraão, que foi chamado dentre os povos que cresceram após o dilúvio para uma situação especial. Qual foi a situação? Deus chamou Abraão para que ele, na sua misericórdia e bondade, o Deus eterno, falasse com Abraão, retirando ele do meio da sua parentela para torná-lo grande e poderoso pela lei de Deus, para que ele fosse um exemplo para poder salvar os outros. Quais foram as histórias que nós vimos junto com a história de Abraão? A história de Ló, vimos também a história de Sodoma e Gomorra, Jacó e Esaú, os 12 filhos de Jacó, José no Egito e Jó. Foi isso ou não foi? Essa é a segunda parte, o segundo tomo que nós estudamos. Nós dividimos em partes porque são assuntos correlacionados entre si com a mesma função. Qual foi a terceira parte? Observe aqui, a terceira parte, nós vimos ali a entrada do povo de Israel no Egito, a saída do povo de Israel no Egito, a grandiosidade de Deus em tomar seu povo, resgatá-lo como seu e então fazer desse povo um povo grande em maravilhas. Deus então faria estas maravilhas no meio do povo. Então nós vimos ali a grande história de Moisés abrindo o Mar Vermelho e o Senhor Deus dando a lei para Moisés e depois disso estabelecendo o santuário, que era uma representação do santuário do céu. Era Deus mostrando na terra o grande plano da redenção em figuras. Quais eram as informações que nós estudamos nessa parte, neste capítulo especial da Bíblia? Nós vimos a Páscoa, o plano da redenção, as festas anuais, a situação de Cádiz Barneia. Esses nomes para você são fáceis agora de entender? Sim ou não? Sim. Querido irmão que está em casa,
Se você ainda não, estes nomes ainda não são claros na sua cabeça, você tem que começar a fazer disso um estudo anterior. É sempre muito importante você entender. No final desse ano, você tem que saber a Bíblia toda. Você tem que ter entendido, você leu. Então, o que foi que aconteceu em Cádiz Barneia? Depois a situação de Coré, Datã e Abirão, a situação de Balaão, Josué tomando o lugar de Moisés, né, sendo o sucessor de Moisés, e a morte de Moisés. Foi este o terceiro passo. Qual foi o quarto material que nós estudamos? Ali foram as grandes conquistas do povo de Israel, Josué e todo o seu grande trabalho, o poder do trabalho dele ali, a entrada do povo de Israel na Palestina, a grande parte das bênçãos e maldições. Você não pode esquecer isso. Não existe como Deus assentar alguém, que combina muito com o início do livro de Daniel. Não existe como Deus abençoar alguém quando alguém quer agradar ao homem e não a Deus. Quando alguém quer passar pela vontade de Deus e atender ao ser humano. Então veja, ali bênçãos e maldições, a repartição da terra e a morte de Josué. Avante! Vamos ver o próximo passo. Isso aqui eu acho muito interessante. Começou a época dos juízes. Ali eu coloquei um quadro para que vocês vejam de todos os juízes e em que época foi que eles trabalharam junto ao povo de Israel. O povo de Deus, queridos alunos, é importante que vocês tenham esse material para vocês. Vocês precisam ter isso daqui. Ali está o nome dos juízes, o tempo que eles trabalharam e em que eles trabalharam no povo de Deus. Qual foi a atuação, qual foi o trabalho, qual foi a instrumentalidade que Deus usou na vida deles para que eles realizassem no meio do povo de Israel, tá certo? Ali vocês estão vendo ali o que acontece com aquele homenzinho de cabelo branco sentado numa cadeira caindo para trás. O que é aquilo? Vambora. Eli? É mesmo? Ali a arca foi tomada, lembra dessa situação? Quem é aquele outro ali fortão com aquele leão? Quem é? Um dos juízes de Israel e a história de Sansão. Nesta parte do que estudamos, não pode passar essa situação, porque na verdade, aqui vocês estão vendo que a Bíblia traz não situações externas, mas situações do povo de Israel. Olha a outra parte. Ali, quando acaba a época dos juízes, começa a época de quem? Olha lá, a unção de Saul. Quem que é aquele ali que ficou preso? Absalão. Ali você vê Davi com Golias. Eu coloquei ali alguns detalhes para você ver. Salomão com as duas mulheres, mostrando a sabedoria de Salomão e a construção do templo. Essa parte é muito importante. Foram as partes principais dessa outra parte que nós estudamos. Você se lembra dessas histórias? É claro na sua cabeça, vocês têm que ter elas como com clareza. Outra coisa que eu quero pedir para você, aluno da Escola de Profetas, é que você comece a trabalhar a sua cabeça da seguinte maneira. Quando estas histórias forem citadas, você lembrar aonde estão, em que parte da Bíblia, quais livros cita essa história. Porque depois você vai ter que usar a Bíblia como guia para você poder explicar. Você não pode ficar tentando lembrar. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Então você tem que manter uma fotografia da Bíblia dentro da sua cabeça. Combinado? Vamos ver a outra parte que estudamos. O outro grupo, o que é isso aí que vocês acabaram de encontrar? Eu sei que aquilo que parecia tão complicado está aqui fácil agora. O que eu trouxe aí? Quem são estes? Olha ali. Perceberam? Aí está a linha cronológica dos reis de Israel e de Judá. Aí estão direitinho quem foi que assumiu o reino. E quando? Para que você possa compreender quem veio antes, quem veio depois, quais nomes foram os bons. Inclusive, eu acho que vocês poderiam pegar este material que eu coloquei aqui e colocar rei bom, rei mau. Tá certo? Porque entre eles teve aqueles que se levantaram a bandeira de Israel, outros que levantaram a bandeira de Satanás. Por que é tão importante rever isso? Para você entender Daniel 1 e 2, você tem que entender essa parte da Bíblia. Não se estuda Daniel sem ter estudado a Bíblia. A Bíblia, ela só faz sentido quando você coloca ela no lugar certo. E as profecias são um compêndio da Bíblia. As profecias não podem ser estudadas sem ter compreendido isso. A ação destas pessoas, que você está vendo que foram reis de Israel, a ação delas demonstra a gradatividade do pecado no meio do povo de Deus. Tá certo? Como eles foram fazendo concessões, como eles foram permitindo detalhes após detalhe, porque eu preciso comentar com você. Não seria tão importante, ouça o que eu vou falar, abre bem o ouvido agora. Não seria tão importante dizer, nossa, Daniel foi fiel.
se o povo antes dele tivesse sido fiel também? Por que foi tão impressionante alguém ser fiel? Porque os antes dele já não tinham mais esse costume. Por que hoje se torna nota diante do mundo, notificação nos programas de televisão, se alguém devolve uma carteira quando acha ela cheia de dinheiro? Porque isso se tornou raro, quando deveria ser raro era alguém levar embora uma carteira. Vocês entenderam o que eu estou dizendo a vocês? Então, este é um detalhe que vocês precisam colocar no coração. Hoje nós achamos importante demais ver alguém fazer o certo, porque falta gente fazendo certo. Tá certo? Avante, aqui estão os reis de Israel. Agora, pode passar o próximo, meu filho. Aqui estão outros detalhes junto nessa época do rei de Israel. Aí estão outros capítulos que nós vimos. Quem é aquele ali conversando com aquela mulher de cara bem mal, junto com um cara meio boboca atrás dele? Elias, Jezabel e quem mais? Acabe. Dá uma olhada ali, Elias chega com um porte digno e Acabe parece atrás de uma mulher com o rosto erguido. Eu achei muito interessante quando eu busquei isso, tá? Na mesma época nós encontramos lá à esquerda, você vê ali Elias e os profetas de Baal, né? Ali está o fogo descendo do céu. Foi na mesma época que nós estudamos também sobre Elias sendo transladado, jogando a capa para Eliseu, entra Eliseu na história, não é? Nós encontramos a situação de Naamã sendo curado de lepra. Quem foi que entrou no rio? Se Rebeca estivesse aqui, ela já diria 7 vezes, né? Então entrou dentro da água ali, lá vai Naamã sendo levantado, e a participação destes homens na história do povo de Israel. E nesta mesma época estudamos sobre a história de Jonas, que foi o crescimento de toda a história de Deus. Neste grupo de mensagens que se comparam entre si, em que se ajustam entre si, nós vemos ali a obediência de alguns e o relaxamento das coisas de Deus em outros. Porque aí estamos falando de pessoas do Senhor. O único aí nesse quadro, nesse grupo que entrou como não povo de Deus é Naamã. Mas ele teve o temor de Deus. Os outros todos são gente do Senhor. E que o Senhor Deus está fazendo uma comparação entre aqueles que aceitam, dentro do povo de Deus, e os que não aceitam. Quem vive uma verdade e quem vive relaxadamente a verdade. Outra parte que nós vimos, o que é isso aí? O que você encontrou? Olha que coisa interessante. O que você achou aí? O povo de Deus é dividido? Foi dividido, não foi? Foi dividido em Salomão. O que você encontra nesse grupo? Você precisa disso, querido aluno da Escola de Profetas. Os reis de Judá e os reis de Israel. Quem foram eles? O que fizeram? Em que época foi que eles trabalharam? Quantos anos trabalharam? Vocês vão ter isso. Nem precisa, eu quero entregar esse material para vocês. Nem precisa tirar foto, nada. Vocês têm que ter esse material para compor a linha de tempo de vocês. Isso é importante. O que eu quero na linha de tempo? O que eu preciso que vocês façam? Que vocês mantenham estas informações dentro do quadro, porque vocês lerão isso com os textos aonde estão e o texto do Espírito de Profecia. Vocês têm tudo isso na mão, tá? Você tem informação bíblica, histórica e do Espírito de Profecia. Combinado? Então aí estão esses detalhes que eu acho muito interessante você procurar. Ali estão quanto tempo eles reinaram e onde na Bíblia encontram-se estas pessoas. Avante um pouquinho mais. O que vocês encontram aqui agora? A miséria do que o povo de Israel fez para dar o pano de fundo para eles serem levados cativos para a Babilônia. Qual foi o pano de fundo? Ali estão eles recebendo Irmãos, eu preciso agora que você pense muito bem. O povo de Israel tinha recebido Baal como seu Deus. Sim ou não? Eu não sei se vocês sabem que o culto a Baal hoje... O que era o culto a Baal? Lembra que eles pegavam uma criancinha, colocavam em cima do braço de uma estátua de ferro fervente? Lembra disso? A principal deus de Baal, o principal representante de Baal, era uma estátua fervente onde eles colocavam os filhinhos ali para cozinhar. Qual é o deus Baal hoje que faz a mesma coisa? O aborto. Eu quero que vocês saibam disso. Isso é coisa muito séria. De agora em diante, nossos estudos vão ficar um pouco mais profundos. Você precisa começar a fazer comparação com o seu tempo, para indo banindo da sua vida coisas que o Senhor Deus disse não para aquilo. Como é que você consegue um nível melhor na tua história como gente? Isso é muito sério. Tá certo que o Senhor Deus lança as bênçãos sobre justos e injustos, que o Senhor Deus faz nascer o sol sobre justo e injusto, mas só quem vai vencer é justo.
Não pense que o ímpio vai vencer. Não pense que vai dar certo a vida dele para sempre. Isso não funciona. O povo de Israel aceitou o culto a Baal. Olha que coisa miserável. Olha lá, Senaqueribe e Satanás. Lembra dessa situação? Eu queria que você pensasse sobre isso. Como Satanás estava trabalhando para derrotar o povo de Deus, passo a passo, gradativamente. Guarde esta informação. Isso é muito importante. E foi nesta época que nós encontramos aí o bom rei Zedequias, lembra disso? Ali está ele, e também a situação de quem apareceu na história, Isaías. Não é? Ali está Isaías, um grande profeta que começa a falar e trabalhar com o povo, e Ezequiel fala, e eles viveram na mesma época, tanto Isaías quanto Ezequiel viveram em uma época paralelos um ao outro, e ao viverem ali ficam trazendo ao povo de Deus as verdades que se podia trazer. E foi nesta época, o que você encontra aí? O que você encontra aí? O que é esta imagem? Ali está alguém queimando as páginas de um livro. Quem que é, gente? Joaquim. Aí aparece este rei que não quis ouvir claramente o que Deus estava dizendo. Deus estava falando pela boca do profeta, não faça assim, não faça assim. Que terrível quando alguém quer dizer, não, eu faço e acabou. Que angústia que dá no coração quando você quer fazer o certo e alguém quer fazer o errado. É uma angústia terrível. E ali estava o profeta dizendo, e tomava bufetada, e sofria, e era preso, e era levado para a masmorra, para o calabouço, para tudo que era lugar. E ele voltava, o que ele dizia? Não, agora eu aprendi minha lição, não falo mais nada. Era assim que ele fazia? Nunca. Lá estava Jeremias falando de novo. Lá estavam eles abrindo a boca, os profetas que Deus mandava, para poder dizer exatamente o que precisava. Mas foi numa situação como essa que o povo sofreu. O povo foi levado cativo pelo grande rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor, olhando para os seus grandes palácios, para a beleza de tudo que ele tinha, ele disse, eu sou o maior rei da terra, e era mesmo. Porque quem conseguisse dominar o povo de Deus, se tornaria o maior rei da terra. Todos os reis ficavam olhando, observando o povo de Israel, dizendo, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar esse povo, porque se eu ganhar, eles são os que têm mais ouro, eles têm poder, eles não precisam fazer nada nas guerras, o Deus dele briga por eles, se eu ganhar por poder, por honra e por dinheiro, eu sou o maior da terra, e foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Aí é que entra a nossa história tremenda que eu preciso passar com vocês, capítulo 1 e capítulo 2 agora. Por favor, eu queria que vocês relembrassem o que estudamos ontem, porque isso é pano de fundo para os últimos dias da história da Terra. Não tire essa imagem de fundo, deixe essa imagem aí, por favor, até que eu peça para você mudar. Preste atenção aqui, eu tentei fazer a história da Bíblia aí em 15 minutos e eu espero que vocês, ao pegarem esse material, possam repassá-lo algumas vezes, já que vai ficar na mão de vocês, tá bom? É importante que vocês acrescentem mais detalhes. Quer ouvir uma coisa? Quer saber um meio de estudar de forma muito boa? Quer ouvir? Sempre acrescente um pouco mais do que o professor disse. Combinado? Nunca fique só com aquela parte que você leu ou recebeu pronta de graça na sua mão. Sempre você tem que procurar um pouco mais. Aprofunde-se um pouco mais, tá bom? Bom, o capítulo 39 que nós estudamos ontem, na terra dos pagãos, tá bom? Ali, ó, na corte de Babilônia, tem informações tremendas. Vocês sabiam que quantas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia? Bora, respondam. Gente, por favor. Quantas pessoas foram levadas? Só Daniel e seus 3 companheiros? Quantas? Todo o povo, sim ou não? Todo o povo é todo o povo. Foram levados cativos para a Babilônia. Só que acontece uma situação. Só alguns se destacaram. Por quê? Eu quero que vocês me respondam. Por que Daniel e seus companheiros se destacaram? Bora? Fiéis no quê? E o que mais que eles fizeram? Porque viviam os princípios da palavra de Deus. Muito bem, viviam os princípios da palavra de Deus. O que mais? Não se deixaram se contaminar. Não se deixaram contaminar, excelente. O que mais? Receberam boa educação dos pais e seguraram aquilo. Que interessante. O que mais? Pela maneira de como eles agiam, que eles eram observados. Sim, eles eram observados na maneira como agiam, que era o resultado de como foram criados e da fidelidade a Deus. Sim ou não? Vocês sabiam que o Senhor Deus, olha que interessante, quem era infiel era o rei e várias pessoas do reino. Mas por que Daniel e seus companheiros sofreram junto?
Bora. Eles estão no meio e sendo levados cativos. E ao serem levados cativos foram tornados eunucos. Eles mereciam? Não. E por que é que o justo sofre com o ímpio? Bora. Muitas vezes nós somos levados a pensar e a dizer assim, ó. Se você está sofrendo alguma coisa é porque você fez maldade. Como os amigos de Jó, nós somos levados a dizer que a pessoa está sofrendo porque ela é má ou desobedeceu a Deus. Foi esse o caso de Daniel e seus companheiros? Você sabe quando é que alguém está sofrendo e sofre como justo? Quando o jeito de enfrentar o problema é o jeito celestial. Eles estavam no meio do povo errado, pagãos, babilônicos, sim ou não? Mas viviam como representantes de Deus. E eles entendiam que era alta honra sofrer pela verdade do Evangelho. Aleluia, irmãos. Vocês querem saber de uma outra coisa? É muito importante que você desenvolva uma coisa. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, mais do que em qualquer outra coisa que eu tenho falado até agora. A ideia errada de uma parte da vida ou de uma parte da sociedade faz você tomar a decisão errada. Como assim? Se você pensa que uma coisa é boa, você corre atrás daquela coisa boa e você fica chateado quando alguém diz que aquilo não é bom. Do que eu estou falando? Se o Senhor Deus diz, olha o que eu vou te falar, que aquele tipo de roupa que é boa, a pessoa que se veste diferente porque a sociedade gosta, vai olhar para aquela roupa e vai dizer que aquela é ruim. A roupa que Deus mostra, ele vai dizer, é ruim. Por quê? Porque os conceitos deles estão num outro, não porque aquela coisa é ruim em si, mas porque ele acha aquilo, ele sente aquilo, a pessoa sente dessa forma, porque o seu valor não está no que Deus diz, está no que a sociedade diz. Entenderam? A pessoa foi desenvolvida dentro do valor errado, então ela não consegue achar que é bom o que é bom. Então os meninos que estavam na corte de Babilônia, eles tinham um conceito certo diante das coisas de Deus. E eles estavam no meio de uma situação com conceito errado. Na corte de Babilônia, eles foram trazidos para honra e poder, sim ou não? Para eles aquilo era bom ou era ruim? Ainda que fosse muito bom para o mundo, para eles era bom ou ruim? Para eles era ruim, eles falavam, isso aí não é bom não. É todo esse luxo, isso não é bom não. Aquela comida na mesa não é boa. Aquela comida saborosa, gostosa, super cheirosa, que era a comida da mesa do rei, para eles era boa? Porque eles conheciam o que era bom de verdade. Está entendido, sim ou não? Quando alguém entende o que é bom de verdade, o que é ruim perde o sentido. Agora, quando a pessoa não conhece o que é bom, ela briga com quem acha e entende o que é bom. Você tem que compreender essa parte. Isso é muito sério. Nós temos que começar a observar os nossos sentidos. Falar, por que eu gosto de tal coisa? Pode parecer muito filosófico o que eu falei, mas é verdade. Você tem que pensar, eu quero que você pense. Por que você gosta do que você gosta? Por que você age assim? Você chama de simplicidade o que pode ser relaxo. Hã? Você pode dizer que é dureza o que é firmeza. Depende da tua maneira de pensar, da tua maneira, de como foi formada a tua mente, de como foi estruturada a tua cabeça, então o teu agir vai ser a favor ou contra a coisa de Deus. Como Daniel e seus companheiros foram criados? Segundo o relato, diz que Daniel e seus companheiros tinham sido educados por seus pais nos hábitos de estrita temperança. O que é temperança? É só comer? Respondam. O que é temperança, senhores? Só se revela a temperança no comer? Responda, Lita. Equilíbrio em tudo, né? Equilíbrio em tudo. Como é sério você observar uma pessoa que está trabalhando dentro da temperança de verdade. Que mais, olha? Tinham sido ensinados que Deus lhe pediria conta de suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Esta educação fora para Daniel e seus companheiros o meio de sua preservação entre as desmoralizantes influências da corte de Babilônia. Por que nossos filhos caem? Não é só porque eles decidiram pelo errado, mas porque lhes foi dito, ou lhes foi passado, ou entraram na influência do que é errado, e aquilo passou a ser maior para eles do que o que aprenderam em casa.
Foi isso que Satanás tentou fazer com Daniel e seus companheiros. Tentou tornar a influência do mal maior do que a influência do bem. Porque gradativamente o rei compeliu aos jovens hebreus que renunciassem à sua fé a favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente. Pouquinho em pouquinho esperava que eles fossem aceitando um detalhe após outro. Foram se acostumando. Você tem que pensar sobre isso. A grande vontade de Satanás era que aquele povo não de um dia para outro se tornassem pagãos, não. Que fosse gradativo, porque com isso arrastava uma multidão. Sim, ao mudar o nome deles, mudou a comida, mudou a maneira de vestir, mudou o local onde eles tinham que estar. Gente, nós temos que pensar muito isso. Olha os detalhes. Muda o nome, você mudou o nome, isso é caráter, né? Mudou a comida, mudou o local onde deveriam estar, mudou o trabalho, mudou o emprego, mudou o jeito. Gente, estas são informações seríssimas no comportamento. Quando você tiver de mudar uma pessoa de um lugar para outro, você tome muito cuidado, porque a pessoa vai absorver o meio ambiente. Isso certamente. E Daniel e seus companheiros, só esses 3, né? Lá foi ele, 4 pessoas disseram, ainda que eu esteja no meio deste fogo aqui, eu não me compactuarei com absolutamente nada do que eles fazem aqui. Eu queria que você tirasse da cabeça a ideia que foi só comida. Por favor, não foi. Foram 2 razões que o Senhor Deus deu para não comerem da mesa do rei. A comida era consagrada aos ídolos, lembra disso? E porque era intemperança, enfraqueceria seus sentidos. Tá claro? Olha o que diz aqui, Mas como uma porção de alimento era oferecida aos ídolos, o alimento da mesa do rei, consagrada à idolatria, vocês estão vendo isso aqui? Essa foi uma das razões. Qual foi a outra razão? A intemperança. Não ousaram eles arriscarem a enervante efeito do luxo e dissipação. Enervante efeito do luxo e dissipação. O que é isso? Não era só a comida, era conviver com aquela forma errada de vida. Enervante efeito do luxo e dissipação sobre o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Olha que sério, tá bom? Eles estavam familiarizados com a história de Nadab e Abiú e de cuja intemperança e seus resultados, como foram conservados nos registros da Bíblia, como sendo alguém contrário a Deus. Eles falaram, isso não vai acontecer comigo. Foi ou não foi, gente? E por que eles tomaram essa decisão? Porque tiveram pais firmes. Posso comentar uma coisa com você? Lá vem um detalhe tremendo. Numa família, você que está em casa ouvindo, que pela graça e poder de Deus pode colocar isso como alicerce na sua história, não apresente diante do seu filho uma ideia dividida das coisas de Deus. A criança, pela natureza, a natureza nossa é má, ela não vai pender pelo lado certo, ela vai pender pelo lado errado. Ela vai sofrer muito para conseguir fazer o certo se ela tiver pais divididos. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo, isso é coisa muito séria. Isso é coisa muito séria. Sabe qual é a certeza que se vai ter de que alguém vai vencer? Se estiverem os 2 unidos no mesmo propósito. Eu imagino que lar foi esse, que teve Daniel e seus companheiros para serem representantes de Deus. Outro fato interessante. Vocês viram que um passo leva o outro na história de ontem? O que é um passo leva ao outro? Olha esse pedacinho que vocês vão ver aqui. Tivessem eles se comprometido com o erro, neste caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias, e este abandono do princípio ter-lhes enfraquecido o senso do direito e sua capacidade de aborrecer o erro. Como assim? Aceitar uma coisinha errada faria com que eles aceitassem a próxima coisa errada. Entenderam isso? Tudo eu estou lendo neste capítulo número 39 do Profetas e Reis, tá? Avante, o primeiro passo errado teria levado eles ao outro passo errado. Gente, não tem jeito. Nós temos que ficar firmes em não permitir o primeiro passo. Se permitir o primeiro passo, o próximo será rapidamente. Olha lá, olha aqui, Presta atenção. O primeiro passo errado tê-los ia levado a outros, de maneira que, cortada sua ligação com o céu, eles seriam varridos pela tentação. Que triste esse texto, né? Agora, quando veio o poder... Olha a minha pergunta, prestem atenção. Quando veio o poder sobre Daniel para ele ser profeta? Vocês acham que ele nasceu profeta? Quando veio? Gente, eu preciso que vocês pensem nisso, queridos jovens que estão aqui. O Senhor Deus precisa de representantes do Senhor. Quando veio? Quando veio a dificuldade, agora na hora que ele foi falar com o rei e chamou os amigos para orar. Sim, essa é a parte, o pano de fundo.
Tá? Veio a dificuldade, eles foram obrigados a comer aquilo, eles chamaram as penás e falaram com as penás. A história nós sabemos. O que eles fizeram? Comeram verdurinha e foram estudar. Sim ou não? Eles foram estudar, olha, durante 3 anos os moços hebreus estudaram para adquirir conhecimento nas letras e na língua de quem? Dos caldeus. Uau! Olha lá, durante esse tempo eles conservaram firme sua submissão a Deus e constantemente se mostravam dependentes de seu poder. Aos seus hábitos de abnegação, eles uniram o fervor de propósito, diligência e firmeza. Aleluia! Quando foi que ele recebeu o poder para ser profeta? Ele não entrou em Babilônia como profeta. Foi resultado de um comportamento diante de Deus. Olha o que diz aqui. Presta atenção. Cumpriu-se então a promessa. Aos que me honram, honrarei. Apegando-se Daniel a Deus com inamovível fé, o espírito do poder profético veio sobre ele. Aleluia, senhores. Avante, ó. Enquanto recebia instruções do homem nos deveres diários da corte, estava sendo ensinado por Deus a ler os mistérios do futuro e a registrar para as gerações vindouras. Qual foi o resultado disso? Aguda percepção, conhecimento amplo, linguagem escolhida e adequada. Olha só. E então, olha quem eram essas pessoas. Como é que você podia olhar e conversar com uma pessoa dessa? Você falava, essa pessoa teve tremenda de uma faculdade para ensinar. Ele foi ou não foi? E ele aprendeu aonde? Gente, foi por acaso que isso aconteceu com eles? Não, foi resultado de esforço. Esforço humano, mas o poder divino, sim ou não? Isso é que tem que ficar no seu coração. E aí você já sabe o restante, que é muito importante. Para os jovens de hoje, Deus espera conceder a mesma coisa? Sim. Mas aí acontece um negócio interessante. Capítulo 2 do livro de Daniel registra que o rei Nabucodonosor estava lá agora, o dono do mundo, cheio do maior dinheiro que alguém já teve. Nenhum de nós sabe como é que foi a corte de Babilônia. Nenhum de nós. Durante esses estudos, eu gostaria que meus alunos e você que está em casa observassem o que eu vou passar durante essa semana. Eu vou ficar com os estudos desta semana para fazer. Então, ao fazer os estudos, eu vou querer que vocês estudem um documentário sobre Babilônia, que é o atual Iraque. Não sei se vocês sabem disso. Tá bem? Então, o atual Iraque, não foi à toa que houve essa entrada no Iraque à procura de uma bomba, à procura de material bélico, que lá nunca ninguém encontrou nenhum material bélico dentro do Iraque. O que era que queriam lá? O que era que estavam buscando ao invadirem o Iraque? Vocês têm que ver todas as histórias como pano de fundo da luta entre o bem e o mal. Combinado? Observem os detalhes, a história e o que realmente estava por trás. O rei, então, em sua cama, pode passar o próximo item, teve um sonho. Lá estava o rei tendo um sonho, Nabucodonosor. E ele estava pensando, o que vai ser depois de mim? Eu sou o maior, será que vai ter alguém maior que eu? Será que vai ter alguém poderoso? E então, durante a noite, ele teve um sonho. E ele, quando teve um sonho, teve uma estátua imensa, grandona, cujas partes desta estátua são totalmente contrárias, de forma, se eu tivesse um engenheiro aqui entre nós, ele poderia qualificar para mim o que eu estou dizendo. Uma estátua cujos pés são de barro misturado com ferro, que, aliás, esses dois elementos nem se ligam entre si, que a cabeça de ouro, presta atenção, olha só, pés de barro misturado com ferro, cabeça de ouro, ouro pesa, sim ou não? Peito e braços de prata, a cintura e as coxas de bronze, as pernas de ferro, ferro pesa também? Vem cá, como é que fica em pé em cima de uma estrutura tão ruim? De que jeito que essa estátua ficaria em pé em cima de uma estrutura dessa forma? E o rei Nabucodonosor teve um sonho assim, de uma estátua com estes metais, com estes elementos. Olha que coisa interessante. E ele ficou muito impressionado, porque não era só estátua que ele via uma pedra sendo lançada sem mão humana, bater no pé da estátua, e então essa pedra tomando a dimensão do mundo todo. Aí quando ele acorda de manhã, ele fala bem assim, chama para mim aí os meus conselheiros, os magos, os poderosos, os capazes que eu tenho no meu reino. Porque ele, além de gostar, sabe que naquela época não havia internet, né? Nem WhatsApp, nem Instagram, eles não tinham telefone, eles não tinham praticamente nada que os fizesse alegres na corte, né? Eles precisavam dos bobos da corte. Quem que eram os bobos da corte? Pessoas que os alegrassem, que fizessem danças na frente deles. E quando eles tinham algo para comentar, eles chamavam os sábios da corte.
tá bem? Que eram chamados magos, os homens que conseguiam ler o futuro, sabiam do passado, etc. Essas coisas, né? Que são, que foram ditas para nós no capítulo 2. Quando ele chama então estes magos, aí ele pergunta, eu quero saber o significado de um sonho. O pessoal pode falar, rei, não, eu quero saber que vocês não são adivinhos? Digam para mim o que foi que eu sonhei, embora. Diga aí o que foi que eu sonhei. Aí eles começaram a falar em outras línguas para dizer, nós somos cultos, rei. Começaram a falar, o senhor está pedindo um negócio que não se pede para ninguém. Isso não se pede. Veja como nós somos cultos. Estamos falando outra língua. Entendeu, rei? Agora diga para nós o sonho que a gente dá a interpretação. Ele, vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês não me disserem até amanhã, eu vou mandar matar todos vocês. Quem estava no meio dos magos, vivendo entre eles, mas não tinham se contaminado? Quem que era? Daniel e seus companheiros. Na hora que eles ouvem isso, gente, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, na hora do problema, ela se levanta para resolver. Como é que Daniel resolveu? Chamou a ajuda de outras pessoas para orarem junto. É muito importante isso, gente. Nós precisamos aprender o jeito certo de resolver problemas. Abandonar o barco, que eles poderiam também dizer, olha, Senhor, como é que o Senhor faz um negócio desse? Eu já fui trazido para a Babilônia sem merecer, já fui aqui castrado sem merecer, já estou aqui tendo que passar esse tempo de prova sem merecer, e agora eu vou morrer no meio desse povo? Podia ter se revoltado, sim ou não? Não, ele fez a única coisa que se faz. O que é que ele fez? Pegou e foi arrancar os cabelos? O que ele fez? Queridos, vamos orar. Só que eu achei interessante o negócio. Daniel chamou seus companheiros para orar e ele foi dormir. Foi isso ou não foi? Eu sei que vocês estão me olhando tudo assim. Ai, Maísa vai falar isso de Daniel? Foi isso mesmo que ele fez. Como foi que ele fez? Abra sua Bíblia correndo. Daniel capítulo 2. Presta atenção aqui. Vamos bem rapidinho. Que nós temos ali só 4 minutinhos, que amanhã eu volto a falar disso, tá? É isso mesmo, nós vamos falar várias vezes, porque a base de todo o estudo está nisso. Daniel capítulo 2, por favor, rapidinho, observe aqui o que vocês estão vendo aqui, um negócio interessante. Vamos lá. 2, versículo 16 em diante, eu vou ler junto com você, tá junto? Se você tiver com a sua Bíblia na mão, facilita para que você depois grave. Lembra, eu quero que você faça um print na tua cabeça das páginas da Bíblia onde estão escrito isso ou aquilo. Verso 16, ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele pediu ajuda aos companheiros. Agora veja o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Peraí, vem cá. Daniel pediu aos meninos que fossem dormir, não, pediu que fossem orar. E ele foi fazer o quê? Quando ele foi dormir, Deus mostrou para ele também um sonho. Só que ele sonha com a mesma coisa que Nabucodonosor, não é? Olha, só que agora ele sonha com a interpretação também. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Vocês já sabem quais são as partes do ouro. Olha lá a grande estátua e a pedra batendo nos pés da estátua, aquela grande pedra que era o que impressionava Nabucodonosor. Mas vamos dar uma olhadinha mais avante, pode passar o próximo. Olha só. Então olha o que acontece. Quando Daniel acorda de manhã cedo, ele vai lá e fala, não precisa matar ninguém. Ele não era daqueles que se dizia assim, eu sou bom, eu estou fazendo certo e eu quero que todo o resto morra. Ele pensava de que maneira? Como pensa alguém que realmente está absorvendo coisas do céu. Presta atenção que eu vou dizer agora. Uma pessoa que está só obedecendo, sem receber coisas do céu, e espera que os outros sejam punidos pelo erro que estão fazendo. A pessoa não tem misericórdia. Quando alguém está fazendo certo e recebe do céu, porque fazer certo uma pessoa pode fazer, sim ou não? Pode. Uma pessoa pode fazer o certo, pode fazer atos de misericórdia, pode criar bem filhos. Tem ateus criando filhos muito bem, de forma muito correta. Sabia ou não? Você sabia que tem gente fazendo um monte de coisa boa no planeta Terra e eles não servem a Deus? Mas qual é a diferença? Então fazer o certo e receber do céu o intuito para isso, faz com que ele venha agir do jeito correto com quem está errado. Foi o que Daniel fez. Você quer medir como é que está a sua vida espiritual, você com Deus? Como é que você age com quem está errado? Qual é a tua maneira de agir? Deus foi firme
O Senhor Deus foi muito firme, e a firmeza é uma característica que vem do céu. Mas o Senhor Deus lutou pelas pessoas erradas até o último segundo. Foi o que Daniel fez também. Não precisa matar ninguém, não precisa só matar a mim e meus companheiros. Foi ou não foi? Eu vou dizer para o senhor o que foi que o senhor sonhou. O senhor estava de noite na sua cama, não só revelou o sonho, revelou o que ele estava pensando antes de dormir. O senhor estava pensando assim, ó, o que vai ser depois de mim? E então o senhor viu uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro. Este rei é o teu império, é você, essa cabeça de ouro. Que interessante, acho que o rei falou, uau, que bom. Mas depois o senhor verá um reino mais fraco, que ele é feito de prata. Agora veja, só a cabeça de ouro e a próximo metal são 2, braços e peito, 2 reinos juntos. Tá claro para vocês? O que viria depois seria este reino que venceria. E depois dele viria um reino mais fraco ainda, de bronze, disse Daniel. E depois dele um reino que viria de ferro, com a dureza do ferro, ainda Daniel falou. E ele então dominará o mundo com a dureza do ferro. Mas depois dele um reino dividido, que nunca vai se unir. Gente, olha que coisa interessante, que são os pés misturados com ferro. Mas nos dias destes reis, olha aqui que Daniel foi levado a dizer. Quais reis? O pezinho, todo quebradinho de ferro com barro, tem 10 dedinhos. Sim ou não? Raciocina. Nos dias destes reis, o Senhor Deus suscitará um reino que não será jamais destruído. Que era aquela pedra que veio sendo lançada sem auxílio de mãos, bateu no pé da estátua e então se tornou aquela estátua quebrada todinha, estraçalhou ela inteira. Gente, vai no finalzinho do capítulo 2, por favor, e observe isso daqui que eu preciso mostrar agora. Finalzinho do capítulo 2, tem algo tremendo, verso 44, presta atenção. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Você já sabe que o rei olhou e falou assim, Daniel, preciso de você perto de mim. É muito interessante quando você encontra alguém que é inteligente o suficiente para se colocar do lado de alguém que tem Deus. Nabucodonosor não era só o homem mais poderoso da terra. Neste ponto ele foi muito inteligente. Sim ou não? Eu vou ficar do lado de quem se coloca do lado certo. Peraí, esse homem aqui tem boa cabeça. E aí o escolheu para administrar com ele. Foi isso ou não foi? Olha que coisa interessante. Mas eu quero ficar nessa parte aqui, ó, nesta pedra. Pode passar o próximo aqui. Olha só, o que era aquela pedra que coisa linda, que encheria a terra toda e que não passaria outro reino, o reino de Cristo. Querido irmão que está em casa, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Nós louvamos o nome de Deus por vários motivos. Mas um dos grandes motivos pelos quais nós louvamos o nome de Deus é o fato de que nós fazemos parte desta época dos dedinhos ali, ó, junto com barro e ferro, tudo misturado, e que não se misturam. Nós não estamos no início destes reinos, nós estamos no finalzinho deles, que é o que você vai ver amanhã. Eu sei que é muito simples falar sobre a estátua, porque é algo que você ouviu falar várias vezes quando você estudou a Bíblia. E se você está vendo pela primeira vez, faça disso um estudo. Capítulo 2 de Daniel, leia 2, 3, 10 vezes se for necessário. Grave esta informação. Mas o principal é o final dessa estátua, que é onde nós estamos vendo, é onde nós estamos impressionados e observando. Você tem que ver isso. Como é importante que você se atenha a este final, porque nós não estamos nos dedos da estátua, não, nos dedinhos do pé da estátua, nós estamos no finalzinho da unha. O Senhor Deus disse que nos dias desses reis, e você vai ter que descobrir quais são esses reis, e daqui para frente, irmãos, é como se nós estivéssemos descortinando o tempo. É o livro da Bíblia em conjunto com Ezequiel e Apocalipse que eu mais gosto. Por quê? Porque ele me revela aonde eu vou estar e o que eu vou estar fazendo. Porque você nasceu nesse tempo para vivenciar esta época, e você precisa disso como ninguém. Observar, ver e dizer, bendito seja o teu nome. Alguns acreditaram, outros não. Espero que você seja aquele que acredita nestas verdades. Preste atenção muito no dia de amanhã.
O dia de amanhã é importantíssimo. Chame toda a sua família, traga papel e caneta e Bíblia e nós vamos estudar estes detalhes especiais. Eu vou passar rapidamente pelo capítulo 3 e 4 de Daniel, tá? Eu vou passar rapidamente para quando chegar no capítulo 5 e 6, que começa toda a história a se transformar em algo muito poderoso, você poder entender a seriedade deste momento em que estamos vivendo. Que Deus abençoe você profundamente. Hoje eu vou fazer oração sozinha com você. Hoje eu vou buscar ao Senhor com você, na sua casa, com a sua família, pedindo, Senhor, estamos vivendo nos últimos dias da história da terra. Precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua força, precisamos da tua firmeza. Ajuda-nos a manter um comportamento tanto espiritual, externo, quanto interno, do jeito de Daniel. Vamos ajoelhar? Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por registrar essas histórias. A Bíblia inteira, Senhor Deus, que compêndio poderoso e ter nos dado a chance de fazer o ano bíblico. Eu te peço, Senhor, que não permita que venhamos desfalecer ou perder o brilho, Senhor Deus, estas tuas mensagens dentro do nosso coração. Ajuda-nos a focar nisso. Que o nosso foco, Senhor, seja o Senhor para as outras coisas irem para o lugar. Eu lhe imploro, Senhor, que o nosso foco não seja só um detalhe, mas que sejam todos os detalhes da Tua palavra. Que nós sejamos, Pai de amor, misericordiosos e bondosos, além de obedientes. Senhor, que não adianta obediência sem misericórdia, não funciona. Que nós tenhamos esse coração e que possamos entender o tempo em que estamos vivendo e a grande luta, Pai de amor, em salvar outras pessoas. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe essas pessoas de casa, os missionários que estão trabalhando, o grande envolvimento que teremos, Pai de amor, no teu trabalho, nas responsabilidades nesses últimos dias, de arrebanhar os últimos que o Senhor chamará para fazer parte do teu reino, na grande volta de Jesus, o reino que não passará a outro povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e que te dê um bom dia. Até amanhã. Um abraço.